Quando ouve a palavra testemunha, talvez você pense em alguém que vê algo importante e depois compartilha seu testemunho. A palavra testemunha também é usada assim na Bíblia, mas isto é o que é fascinante. Essa palavra nos ajuda a entender toda a narrativa da Escritura. Na Bíblia, uma testemunha é basicamente alguém que vê algo importante ou incrível. No hebraico, essa pessoa é um eid, e no grego, um martus. E se ela começa a compartilhar o que viu, chamamos isso de dar testemunho. No hebraico, ud, e no grego, marturel. Na história de Ruth, quando Boaz compra a terra da família de Noemi, ele chama testemunhas para ver a transação. Assim, podem dar testemunho caso no futuro haja conflito pela terra. Então esse é o significado da palavra testemunha. Se seguirmos essa ideia da Bíblia, veremos que Deus quer um grupo de testemunhas, pessoas que o vejam e o experimentem, a fim de ud, ou representá-lo para o mundo. Na história do Êxodo, o povo de Israel testemunha que Yahweh é o Rei poderoso das nações quando ele os resgata da escravidão. Depois ele nomeia a nação para testemunhar, ou ud para todas as nações, sobre o que eles viveram. Ele os chama de reino de sacerdotes, pessoas que conectam as nações a Yahweh, o verdadeiro Deus e Rei. Mas tem um grande problema. Os israelitas não são boas testemunhas. Na verdade, começam a adorar outros deuses. Então Deus levanta Moisés como testemunha principal para ud, ou dar testemunho para aqueles que deveriam ser testemunhas. Quando Moisés se encontra com Yahweh no Monte Sinai, ele vê e experimenta Deus face a face. Ao descer, ele ud. Ele dá testemunho da sua experiência para o povo. E até escreve uma canção como testemunha para que nunca se esqueçam de como Deus os cuidou e resgatou. Mas com o passar do tempo, Israel se esquece. Fracassam em ver Deus de verdade, então fracassam como testemunhas. Então Deus levanta profetas semelhantes a Moisés, para ud, abrir os olhos deles acerca de quem Deus é. Como Isaías, ele tem uma visão de Deus como rei cósmico e é enviado para ud, para dar testemunho aos israelitas da sua época, porque eles estão cegos, corruptos, e não reconhecem Deus como seu rei. Isaías diz que um dia Deus vai levantar uma testemunha principal definitiva, uma figura chamada de o servo. Ele vai abrir os olhos dos cegos para que possam ver Yahweh de verdade, dar testemunho às nações de que o seu Deus é o rei que vai resgatar o mundo. Agora, quando olhamos para a história de Jesus, ele afirma ser aquele servo e testemunha de quem Isaías falou. Ele é a testemunha definitiva, ou em grego, o martus. Multidões testemunharam quando ele disse que estava trazendo o reino de Deus, que agora está aqui por meio dele. Elas veem Jesus curar e restaurar a visão aos cegos. Muitos reconhecem quem ele é e respondem à sua mensagem, mas outros ainda se recusam a ver de verdade. Nem os líderes da nação dão ouvidos a ele. Pelo contrário, eles matam Jesus por seu testemunho do reino de Deus, ou por ser um martus. Aliás, é daqui que vem a palavra mártir. Mas depois da morte de Jesus, algo maravilhoso acontece. Os amigos de Jesus o veem ressurreto dos mortos e reconhecem que ele é o Rei Divino, Yahweh em pessoa, que veio resgatar o mundo. Depois disso, Jesus os envia para Marturel, para testemunhar às nações, para abrir os olhos delas para esse Rei ressurreto, o qual venceu a morte e oferece liberdade, resgate e a esperança de uma nova criação. Essa é a história sobre Jesus que foi espalhada pelo mundo inteiro por testemunhas fiéis. E até hoje, quando alguém ouve a história de Jesus e experimenta o amor de Deus por toda a humanidade, a coisa mais natural é simplesmente dar testemunho.